Olá, gêmeos, bem-vindos ao canal. Vamos para a leitura de vocês. Melhor dizendo, vamos para a nossa leitura de outubro, ok? Mas antes quero dar dois recadinhos. Primeiro, que eu vou fazer novamente por ordem zodiacal, ok? Eu estava fazendo por elemento, a ordem dos signos, mas eu vou fazer por ordem zodiacal agora. E também eu gostaria de pedir para vocês liberarem qualquer tipo de expectativa na hora de assistir qualquer tiragem de tarô, seja no meu canal ou de outra pessoa, ok? Seja por uma expectativa que vocês criam por um título. Porque, pessoal, quando a gente fica preso a algum tipo de expectativa, a gente não consegue aproveitar a leitura, ok? Porque a gente quer ouvir uma determinada coisa, melhor dizendo, ouvir o que a gente quer, e quando a gente não ouve o que a gente quer, a gente fica frustrado, tá? Então acaba perdendo a oportunidade de ouvir uma leitura que vai trazer, vai agregar algo, tá? Afinal, as leituras são para isso, tá? Não é apenas a gente ficar ouvindo o que a gente quer, se fosse assim, né, pessoal? A vida não é a cor de rosa. A gente tá aqui para se desenvolver e para isso a gente precisa ouvir certas coisas que podem incomodar, sim. E eu só falo me colocando no lugar de vocês também, porque eu já ouvi muita coisa que eu não queria ouvir. Mas eu entendo que é pro meu desenvolvimento e que se algo me incomoda é porque bateu em alguma sombra minha e que eu preciso olhar para isso. Ok, gêmeos? Então vamos lá, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se não quiserem escrever nada, coloquem um coração ou qualquer outro símbolo, ok? Se inscrevam também. E lembre-se, claro, que isso é uma leitura coletiva, então tenham discernimento. 3 energias para gêmeos. Referente a outubro já veio. Pra vocês eu senti de tirar assim, tá? Eu não tô tirando essas cartas assim. Mais uma. E veio a Imperatriz. Tem um 9 de paus no fundo. Que é força na peruca, né, gêmeos? Mão na massa. É ir pra cima e atrás dos meus objetivos. É ter resiliência. É não desistir no primeiro obstáculo, tá? É não deixar qualquer tipo de medo me paralisar. Veio um pajem de copas para vocês, tá? Esse pajem de copas pode estar insinuando que vocês vão estar recebendo algum tipo de oferta, tá, gêmeos? Pode ser de qualquer âmbito. Pode ser que é algo aqui que vai mexer bastante com o emocional de vocês. Afinal, é um pajem de copas. Então, pode ser algo que vocês amem fazer, pode ter algo voltado à arte, tá? Tudo que envolva a criatividade de forma geral, estética. Afinal, temos a Imperatriz também, que fala disso. Isso aqui pode ser um projeto que vocês ainda estão gestando, ok? Mas que tá na hora de eu começar a colocar ele para rodar. A Imperatriz também é uma carta que eu preciso me nutrir. Tem esses 5 de ouros, então eu preciso me nutrir, eu preciso entender meu valor, ok, aqui, alguma dinâmica, pode ser de qualquer tipo, tá? Aqui vocês podem estar passando por alguma questão de escassez, tá, gêmeos? Pode ser financeira, pode ser de qualquer outro tipo. Vocês podem estar inseridos em algum local, tá? Que todas as capacidades de vocês não são reconhecidas, que por mais que vocês fazem, tá? Vocês não são reconhecidos por isso. E vocês aqui sempre tem que lutar muito, né? Pra conseguir alcançar algo aqui.
O valete de copas, tá, pessoal? Além de falar dessa comunicação, é uma carta também que fala que eu preciso estar aberto, que eu preciso ouvir mais, tá? Eu preciso ouvir mais o que realmente, que as minhas emoções estão me dizendo. Se é algo aqui que eu tô empenhado também fazer dar certo, eu preciso cortar as distrações do momento, tá? Eu preciso ter constância. Eu preciso entender, como eu falei, o meu valor, tá? Eu preciso lidar com qualquer tipo de carência aqui. Eu preciso entender que quem não me valoriza não me merece, tá? O 5 de ouros com a imperatriz não combina. Vocês podem estar em algum ambiente, tá? Que pode ser uma pessoa específica, pode ser várias, tá? Que não dão muita credibilidade pra vocês, tá? Para as coisas que vocês fazem, não dão valor. A imperatriz é uma mãezona, então geralmente ela gosta de cuidar muito dos outros, tá? Então vocês podem fazer, mas as pessoas não reconhecem isso, tá? E de alguma forma podem ficar tentando desmerecer até o esforço de vocês aqui, ok? Então, muita atenção para ver se vocês não estão inseridos em um ambiente assim. Aqui também pode estar sugerindo, tá, gêmeos, que é vocês conhecendo alguém aqui no setor afetivo, tá? Vocês podem estar sozinhos um tempo. Mas eu vou precisar lidar com meus medos, as minhas inseguranças e ir pra cima de algo, tá? 9 de paus é uma carta de resiliência, tá, pessoal? Eu preciso ir pra cima, pé na porta, e eu preciso também lidar com meus medos, a minha falta de confiança. É uma carta que vocês nitidamente estão muito cansados, tá? Mas que tem um desgaste aqui, tá? Na energia de vocês, mas tem algo aqui que vocês estão quase alcançando, ok? Eu preciso aqui também trabalhar meus condicionamentos, ok, pessoal? Minhas crenças limitantes referente ao meu valor e ao que eu posso conseguir, tá? Eu fui condicionada a acreditar que eu merecia. Algo aqui vai ser ofertado pra vocês, tá? Olha esse pajem, como ele tá com a taça segurando bem assim, tá vendo? Como ele estivesse dando pra alguém. Então tem algo aqui que vai ser ofertado pra vocês. Vocês vão conseguir sair de alguma situação aqui que não tá sendo fácil, ok? Tem alguma solução aqui vindo. Mais 3 energias. De novo, gêmeos. 5 de ouros. Querendo ver um 4 de ouros para vocês. Tem um 9 de copas, a carta que fala dos nossos sonhos, dos nossos pedidos atendidos. Mas tem luta, né, gêmeos? Tem muita luta aqui, 5 de paus, eu preciso lutar, não vai ser fácil aqui, tá? Não está sendo, né, gêmeos?
Tem algum sonho aqui de vocês, tá? Algo que vocês querem, pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser algo de menor escala ou maior. Vocês estão precisando lutar muito, tá? Ainda mais que esse 9 de paus aqui, esse 5, pra conseguir isso. 5 de paus também pode ser um ambiente que vocês estão, que é difícil lidar, tá? Aquele ambiente que um fica querendo passar por cima do outro, sabe? Aquele ambiente de trabalho tóxico. E aqui eu tô falando toxicidade mesmo, tá, pessoal? Todo lugar, obviamente, tem problemas, mas eu tô falando lugares tóxicos que te sugam a nossa energia. Aqui tem um cavaleiro de paus. Então, assim, gêmeos, realmente mostra, tá, esse movimento. E aqui vai ser acelerado, tá? Pode ser até algo que pegue vocês um pouco desprevenido. Tem alguma proposta aqui vindo, tá? Aí vocês adequem, pode estar ligado ao campo financeiro, pode estar ligado ao campo afetivo, tá? Que eu falei, pode ser vocês conhecendo alguém. Mas aqui, tá? Se isso aqui é um passo que vocês precisam dar, tá, gêmeos? Tá pedindo que vocês sejam ousados aqui. Cavaleiro de paus é uma energia ousada. Se é um projeto que eu quero fazer funcionar, eu preciso ter mais ser mais ousado. Ai, pessoal, a taróloga sempre se enrola com essa palavra. Tem algumas palavras que eu me enrolo, vocês já perceberam. Então, assim, eu preciso ser mais ousado, tá? Aqui também eu preciso lidar com a minha ansiedade e não pular etapas, tá? Cavaleiro de paus pode ser apressado, querer pular, sabe? Encurtar caminho em algo aqui. Esse não é o caso, tá? Tenham calma. Às vezes, de novo, esse 5 de ouro, gêmeos, está bem no meio. Então, assim, eu preciso lidar com essa falta de esperança, com essa falta de confiança no meu taco, tá? Eu preciso entender o que fizeram comigo, o que disseram que eu era, o que eu vivi, e não é o que eu sou, tá? Então, assim, eu preciso trabalhar esses condicionamentos, seja numa terapia, caso seja preciso aqui, tá? Autoconhecimento. Eu preciso entender o meu valor. 5 de ouros, eu preciso muito saber meu valor, tá? Pra não aceitar pouco. Quando eu falo aceitar pouco, tá, gêmeos? Muitas vezes a gente fica se sujeitando a situações, por exemplo, vou dar um exemplo, relacionamentos tóxicos. E entre outras coisas, porque a gente não entende o nosso valor e a gente foi ensinado a vida inteira, né, com exemplos que a gente teve, que é aquilo ali que é o certo, que é o que a gente merece, tá? Então, assim, quando eu falo aceitar pouco, é nesse sentido. Ou até um trabalho mesmo, que às vezes você tá ralando pra trabalhar, se matando, tendo outras possibilidades de crescimento ao redor de vocês, mas vocês não conseguem perceber por medo, muitas vezes, de tentar algo e não funcionar, tá? Porque o 5 de ouros é uma carta presa na escassez, tá? Então eu fico preso ali no pouco. É o medo também de perder o que eu já construí, que eu já tenho. Então eu fico ali tentando controlar, preso nessa bolha, tá? Tem Imperatriz, né, pessoal, com a energia totalmente próspera. Ainda mais que esse carro aqui embaixo. Então aqui esses são um projeto, gêmeos. Vai dar muito bom, tá? Vai fazer muito sucesso. O carro é uma carta de destaque, tá? Mas para isso eu preciso direcionar minha energia para o lugar certo. Assumir as rédeas aqui, tá? Parar de desperdiçar a minha energia aqui, que é esse 5 de ouros. Seja vocês mesmos se sabotando aqui, tá? Deixem-se, sei lá, deixem-se ao outro duvidando das capacidades de vocês. Às vezes vocês estão empenhados em uma coisa e sempre tem alguém, pode ter alguém falando que não vai dar certo. Sabe aquele tipo de pessoa que fica tentando de estimular? Mas sigam sempre a intuição de vocês.
que vocês estão sendo inspirados aqui, tá? O que o outro diz é o outro, o que o outro fala, o problema é do outro, o problema do outro é do outro, não é o de vocês, tá? As pessoas às vezes espelham as próprias sombras dela no outro. Então, assim, não peguem isso pra vocês, ok? Então, assim, o carro é uma carta de movimento. Essas coisas aqui, nesses 5 que estão paradas, tá? Vão se movimentar, vai ganhar movimento. Há oportunidades aqui vindo também, tá? Pra vocês. Eu conseguindo aqui algum pedido meu sendo atendido, tá? Eu conseguindo realizar algum sonho, seja ele qual for. Mesmo depois de muita luta aqui, ó, tem o Rei de Espadas e o Hierofante. Então, assim, que pode ser um trabalho, tá? Ou algum contrato que vocês estão inserindo, de lidando com alguma pessoa muito autoritária. Pode ser, tá? Que pode ser um chefe, ou pode ser um parceiro, adequem. Alguém aqui muito rígido, tá? Difícil de lidar. Ou é vocês nessa rigidez, tá? Que vocês estão precisando expandir. O Hierofante e o Rei de Espadas pode ser uma energia muito rígida. Então eu preciso expandir o meu olhar, ok? 5 de pentáculo, 5 de paus também, tá, gêmeos? É um momento que eu preciso também ter ambição, ter espírito de competição, se eu não estou tendo, mas aqui é uma competição saudável, tá? Eu preciso ir atrás aqui dos meus sonhos, tá? Eu preciso me dedicar a eles, se eu quero que eles fluam, se eles deem certo. 9 de copas também fala nessa dedicação, tá? Nesse compromisso que eu preciso ter. E antes de tudo, né, pessoal, eu preciso ter esse compromisso comigo. Para isso, eu preciso entender o que eu quero. Lembrando, né, pessoal, a energia colocada no lugar errado, energia desperdiçada, então esses condicionamentos de escassez, tá? Pode vir da parte materna de vocês, tá? Ancestralidade. O que mais eles precisam saber? 2 cartas vieram rápidas, ó. 9 de espadas. Ó, Imperatriz de novo. Vocês têm a energia da Imperatriz, gêmeos. Isso pode ser também uma figura, tá? Pode ser ancestral de vocês aqui, ajudando vocês a passarem por todo esse processo. A energia da Imperatriz é uma energia mega próspera. Tem um 9 de espadas. Então, assim, eu preciso realmente lidar, tá? Com os meus medos, com os meus condicionamentos aqui. Parar de sabotar o meu sucesso. Parar de me sabotar, parar de me diminuir para caber em qualquer espaço, caber na vida de alguém. Parar de me anular em prol do outro. Entender que não é egoísmo, quando eu preciso dar foco também para mim, eu preciso me nutrir. A Imperatriz é a energia que ela precisa se nutrir também, não só tomar conta dos outros, tá? Então, assim, vocês podem ser do tipo que adoram abraçar o mundo, mas se esquecem de si. Então, tem momentos que a gente precisa, sim, ser egoísta, até porque a gente precisa estar bem. Se a gente não tá bem, como a gente vai ajudar o outro? Não tem como, né, pessoal? Então, assim, eu preciso lidar com esses medos, tá? Entender aqui que isso tudo é mental, que isso é uma ilusão. 9 de espadas não é real. Então, aqui é um medo, é um sofrimento por antecedência, é uma ansiedade, tá? Tem um pajem de espadas aqui que confirma novamente essa comunicação, tá? Tem alguma comunicação aqui. Vai chegar pra vocês
Pagem de espadas também é a energia de que eu preciso falar mais, me posicionar, tá? Falar a minha verdade por pra fora. Parar de ficar internalizando. Vocês podem estar internalizando muita coisa aqui com esse Pagem de Copas. Eu preciso aqui desse ímpeto do Cavaleiro de Paus, que é o ímpeto da ação, que eu vou e faço, tá? Obviamente com responsabilidade, né, gente? É simplesmente ir. Mas assim, aquela é a primeira energia de impulso que eu preciso ter para fazer algo funcionar, tá? Então, assim, eu preciso parar de ouvir essas vozes aqui falando que eu não consigo. Preciso também parar de ouvir o externo. Vocês podem também estar lidando com alguma energia aqui fofoqueira, tá? Então preste atenção se vocês não estão ouvindo certos conselhos. Se é um estudo aqui, eu preciso continuar me dedicando, tá? Com foco. É focar em uma coisa só e não adianta eu pegar várias coisas ao mesmo tempo e ficar assim, mentalmente sobrecarregado, ok? Pagem de espadas tem a ser, né? Que é aprender de tudo um pouco, mas vocês precisam focar, tá? Se isso tá ligado a algum estudo. Para finalizar, eu vou tirar com esse oráculo o poder das bruxas. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, ok, pessoal? Por limites aqui também, tá, gêmeos? Se alguém estiver abusando aqui. Pode ter muita gente aqui falando muita coisa na cabeça de vocês, tá? Uma carta. A carta que veio foi o símbolo do poder pentagrama, tá? O símbolo de proteção e equilíbrio destaca o empoderamento ao representar os 5 elementos e conexão espiritual. Busque formas para equilíbrio e expressão plena do seu interior. Com o pentagrama, equilibre a mente, o corpo e os setores da sua vida. Quebre a crença de que você quebre a crença de que você deve se conformar com estereotipos culturais limitantes. Você é uma mulher completa, capaz de abraçar toda a sua expressão, força do feminino e seja autêntica. Tudo a ver, né, pessoal? Que eu falei aqui desses condicionamentos. Então, assim, tá na hora de trabalhar isso. O Valete também, espada, tem uma energia muito autêntica, tá? Ele fala mesmo o que ele precisa falar, ele causa. Obviamente, né, pessoal, esse causar respeitando o outro, né? De falar de qualquer jeito, desrespeitando. Mas, assim, realmente, tá? Não tenham medos aqui de serem genuínos, sejam autênticos para tentar agradar. Parem de tentar seguir algum estereotipo que vocês podem tá? Para tentar se encaixar em alguma dinâmica aqui. Lembrando, tá, pessoal? Isso aqui serve para vocês que são homens também, ok? Porque essas cartas aqui, esse oráculo das bruxas, são oráculos de empoderamento. Então tá ligado ao feminino, ok? Ok, pessoal? Essa foi a leitura para vocês. Até a próxima.